A principal causa do aborto, em aproximadamente 70% dos casos, são as alterações genéticas embrionárias, que acontecem na imensa maioria das vezes ao acaso. O que isso quer dizer? Que sim, quando uma mulher aborta, o principal motivo que justifica ela ter abortado é uma alteração genética desse embrião. Isso não quer dizer que ela tenha um problema ou que o companheiro tenha um problema. Na grande maioria das vezes isso é ao acaso. Um óvulo normal se encontra com um espermatozoide normal e na hora de fazerem o rearranjo genético, acabam determinando uma conformação genética que é incompatível com a vida. De uma forma bem leiga, bem prática de se falar, é a natureza agindo. Se aquele embrião não tem condições de evoluir, a natureza dá um jeito de eliminar e a mulher acaba tendo um aborto. Claro que quando a gente fala de óvulos vindo de mulheres saudáveis, espermatozoides vindo de homens saudáveis, a gente precisa levar em consideração que alguns fatores podem piorar a qualidade desses gametas que vêm desses indivíduos saudáveis. Quando a gente fala da mulher, obviamente o principal fator é a idade. Óvulos mais velhos vão ter uma competência de trabalhar, de formar um indivíduo saudável pior. No caso dos homens, já vem se descobrindo então que homens acima de 45, 50 anos também vão ter essa situação, essa complicação, essa consequência de ter um espermatozoide que trabalha menos. Mas na prática, o que a gente realmente pode fazer para diminuir a taxa de aborto por consequência de uma alteração genética no embrião formado com gametas de indivíduos saudáveis? Essa mulher precisa estar num peso bom, essa mulher precisa estar se alimentando bem, essa mulher deve não estar fumando e não estar bebendo. Tudo isso vai influenciar na qualidade do óvulo. E para o homem também. Situações como fumo, álcool, obesidade, estresse, uso de alguns medicamentos, varicocele podem aumentar a fragmentação do DNA espermático e isso aumentar a chance de aborto. Vale aqui uma lembrança que é em relação às gestações bioquímicas, que são aquelas em que aparece um beta-HCG positivo e em seguida a mulher menstrua ou o beta-HCG cai. Nessas situações, em mais de 90% a causa é sim uma alteração genética do embrião. Algumas situações podem fazer se tenham abortos de repetição de causa genética e isso poderia estar associado à genética dos indivíduos. Na população em geral, nós temos apenas 2% da população vai ter o cariótipo alterado. O que é o cariótipo? É o código genético, é a carga genética do indivíduo. Em casos de abortos de repetição, é fundamental que esse exame seja feito. Afora a questão genética do embrião, vamos pensar no útero. Então, situações de endometrite crônica, apesar de ser uma patologia recentemente estudada como causa de falhas de implantação, infertilização in vitro e causas de aborto de repetição, ela vem tomando força e realmente a gente começa a encontrar que mulheres com endometrite crônica, por um processo inflamatório do endométrio, podem ter dificuldade de levar adiante uma gestação. Portanto, depois de um aborto, especialmente no aborto de repetição, a endometrite crônica precisa ser investigada através do médico especialista preferencialmente. Além disso, doenças imunológicas que também podem provocar alterações no endométrio, apesar de terem menor evidência científica, talvez também mereçam uma atenção. Os estudos vêm mostrando, ainda não de forma contundente, mas que isso pode alterar sim a capacidade dessa mulher levar adiante uma gestação. E o mais comentado são realmente as trombofilias, não é mesmo? As trombofilias são doenças da coagulação que impedem que o bebê se desenvolva. De uma forma muito prática e muito simples de se entender, pequenos vasos começam a sofrer obstrução e esse sangue não chega até o útero, não podendo nutrir esse bebê. Mas vale lembrar que as trombofilias são causas de aborto, especialmente aqueles que acontecem depois de 8, 10 semanas de gravidez. Os abortos mais precoces, em geral, estão associados a alterações do embrião ou então a alterações do endométrio. Outras situações que podem causar aborto também são as alterações hormonais. Nós sabemos que mulheres com síndrome dos ovários policísticos têm uma incidência maior de aborto, especialmente se estiverem com a síndrome metabólica presente, que é a hiperinsulinemia e a obesidade. Alterações da tireoide, quando esta glândula está descompensada, não está sendo adequadamente tratada, e o diabetes. Todas essas situações também vão aumentar o risco de aborto.
Você ficou com alguma dúvida? Escreve para mim. Quem responde as perguntas aqui nessa rede social sou eu mesma. Não hesite, pode mandar a pergunta para mim que eu vou ter o máximo prazer de responder. Um abraço e até o próximo vídeo.